Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, iniciaremos a nossa aula de português, segunda aula da semana. Hoje eu vou dar continuidade sobre orações subordinadas substantivas. Dessa vez, a oração subordinada substantiva, que o livro traz para a gente, vocês vão encontrar a partir da página 63, tá? Oração subordinada substantiva objetiva direta, tá certo? E aí, antes de começar a introduzir o assunto, eu quero retomar mais uma vez um pouquinho da explicação de como ela é constituída uma oração, um período simples, para depois ela ser transformada numa oração subordinada, tá certo? Antes de tudo também, eu quero sugerir para vocês que vocês assistam ao vídeo de transitividade verbal do 8º ano. Eu postei essa aula hoje, tá? E é importante, se vocês quiserem ver, para que vocês relembrem algumas coisas essenciais ao estudo das orações, tá certo? Principalmente agora na oração de hoje, que é a oração que funciona como um objeto direto, tá? Pessoal, eu quero retomar, para que vocês compreendam melhor, mais uma vez, uma pequena revisãozinha bem rápida, tá? Sobre como a oração é formada. Então, algumas pessoas podem não estar compreendendo o que é uma oração subordinada, porque ainda não associaram ao conceito de oração. Lembram, nós vimos o que era uma oração, depois nós vimos a estrutura do período simples e período composto. Para ser oração, o quê? Tem que ter um verbo. Ok, professor, até aí eu já sei. Tá, a partir do momento que a minha oração tem mais de um verbo, ela deixa de ser um período simples e se torna um período composto. Eu lembro disso também, Jean Anderson, você falou na sala. Exatamente. Passando dessa pequena noção, aí a gente viu também o que? Nós vimos que a oração que tivesse um período composto é porque, como eu falei, possui dois ou mais verbos. Esses verbos podem vir associados, digamos assim, por coordenação ou subordinação. Lembram que nós vimos as orações coordenadas? Um período composto coordenado e um período composto subordinado. Eu quero me atentar com vocês à questão da oração subordinada, tá? A oração subordinada substantiva, ela vai exercer a função de substantivo para a oração principal. Eu vou ter um período composto formado por duas orações. Uma oração principal e uma oração subordinada substantiva. Então, repetindo, para ficar claro de uma vez por todas. No período simples, o nosso substantivo vai exercer 6 funções: de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, aposto e complemento nominal, tá certo? São funções que o substantivo vai desempenhar dentro do período simples da nossa oração. Quando nós falamos de oração subordinada substantiva, olha só, é só eu recuperar essas 6 funçõezinhas do substantivo. E aí eu vou ter a oração subordinada substantiva subjetiva, que foi a que nós já vimos, predicativa, que nós também já vimos, e a de hoje, que nós vamos ver agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, professor, eu estou começando a clarear mais a minha mente. Por quê? Você está querendo dizer que a oração subordinada
exerce a função de substantivo para a oração principal? É isso. É exatamente isso que você tem que colocar, ó, na cuca, tá? Que a nossa oração subordinada substantiva exerce relação sintática com o termo antecessor, que é a OP, a oração principal. E essa relação sintática vai se dar através de substantivos. Agora, nós vamos falar sobre essa oração, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Esse tipo de oração, pessoal, ela vai funcionar como objeto direto para a nossa oração principal. E aí, quando nós falamos em objeto direto, vocês têm que relembrar aqueles conceitos de transitividade verbal. Quando é que eu tenho um verbo transitivo? É quando o quê? O verbo exerce o quê? Uma noção de complemento. Ele precisa de um complemento para ter um sentido, né? E esse sentido, esse complemento pode ser direto ou indireto. Quando é direto, ela recebe o nome de objeto direto. Quando esse complemento é indireto, porque vem com preposição, ele vai receber o nome de objeto indireto. Tá, vamos pegar aqui um exemplo do período simples, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como o objeto direto pode ser identificado no período simples, para depois eu mostrar a vocês como ele vai ser identificado na oração subordinada. Por isso que eu indiquei a aulinha do 8º ano, que vale muito a pena vocês verem, tá certo? Observem aí na tela que nós temos duas orações, certo? Dois exemplos de orações. No primeiro exemplo, eu coloquei o seguinte, ó. Todos querem sua aprovação no vestibular. E aí, eu quero analisar com vocês a quantidade de verbos que nós temos aí. Então, ó, quantos verbos eu tenho nessa oração? 3, 4? Não, professor, 1. Exato, nós temos um verbo, o verbo querer. Observa que o verbo querer é um verbo transitivo direto. Porque quando eu faço aquela perguntinha, ó, o que é que eles querem? A sua aprovação no vestibular. Quem ou alguma coisa, ou alguém, né? Vai saber. Mas vamos se atentar aqui à questão de querer algo ou alguma coisa, tá certo? Ó, veja só. No primeiro trecho dessa oração, nós identificamos o verbo e tem aí também uma palavra. Que palavra é essa? Todos, não é isso? Note que aí todos, ó, vai funcionar como o quê? Como sujeito. É só você perguntar para o verbo, ó. Quem é que quer a aprovação no vestibular? Todos. Todos nós queremos. Então, aí eu já achei o sujeito. Se a minha oração tem um sujeito e tem um verbo, só está faltando agora o complemento, né, para esse verbo. Esse complemento vai ser chamado de objeto direto. Por quê, professor? Porque, olha só, ele é ligado com o verbo querer sem uma preposição, tá certo? Sua aí é um pronome e não preposição. Então, todos querem. Querem o quê? Querem o que mesmo? Porque eu não sei. Então, ó, todos querem sua aprovação no vestibular. Continuando, observe embaixo que agora eu tenho um outro tipo de oração que surgiu dessa primeira. Todos querem. Querem o quê? Que você seja aprovado. Pessoal, aqui nós vamos continuar tendo um objeto direto. A única coisa que mudou é que a partir, logo depois, do verbo querer,
Agora a gente encontrou uma conjunção integrante aqui, que, e o nosso objeto, ó, passou a ter um verbo dentro dele. E se ele tem um verbo, isso se torna uma oração. Uma oração subordinada à principal. Aqui eu tenho um exemplo de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E aí no módulo de vocês, ó, ele vai dar uma definiçãozinha para a gente de como encontrar essa oração. Observe. Ao identificar o verbo e o seu complemento, você poderá perceber que as orações subordinadas substantivas objetivas direta exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal, que foi o que nós acabamos de ver. Viram aí? Não é complicado. Ó, a oração subordinada objetiva direta, ela pode ser iniciada de 3 maneiras, tá certo? A primeira maneira vai dizer o seguinte, que ela pode ser iniciada a partir das conjunções integrantes que e se, tá certo? Então, ó, primeira maneira. A segunda vai dizer que ela pode ser iniciada pelos pronomes interrogativos que, quem, qual ou quanto. Quando? Em frases interrogativas indiretas. E também, na última maneira, ó, na terceira, exemplo, quando, onde e por quê, em frases interrogativas e indiretas. Fechou? Pessoal, vocês vão observar agora aí na telinha, ó, uma oração subordinada subjetiva direta, iniciada pelas conjunções que e se. Eu trago para vocês o seguinte exemplo. O menino percebeu que seus melhores amigos fugiram. Nós vamos entender o porquê dessa oração ser classificada assim, tá certo? Observa aí que eu destrinchei, eu fiz uma análise sintática para vocês dos termozinhos dessa oração. Olha, o menino percebeu que seus melhores amigos fugiram. Isolei as minhas duas orações através da identificação da conjunção integrante. Veja lá, ó, que é a minha conjunção aí. Então, o que está à esquerda, eu observei que é a minha oração principal. Veja, o menino percebeu. E o que está à direita funcionou como uma oração subordinada objetiva direta, porque completou o sentido dessa primeira. Mas vamos observar item a item. Veja só. Na primeira oração, oração principal, identifique o sujeito. O sujeito vai ser o menino. Depois que você encontrar o sujeito, pergunta o que é que esse menino faz ou fez. Ele o quê? Percebeu. Então, eu já encontrei sujeito e verbo. Olhando para o meu verbo aí, eu vou perceber que ele é transitivo direto, professor. Porque quem percebe, percebe alguma coisa. Então, eu posso perguntar assim para o verbo, né? Ó, percebeu o quê, professor? Isso. Você tem que perguntar exatamente isso. Percebeu alguma coisa. Olha só, percebeu a fuga dos melhores amigos, concordam? Esse é o objeto direto. Mas como nós estamos falando de oração subordinada, substantiva, esse objeto direto vai ser a própria oração, pessoal. Então, olha só, ela foi iniciada pela conjunção integrante que. No módulo, vocês vão encontrar um exemplo com o se, tá certo? E aí, ó, se eu perguntei para o verbo o que foi que percebeu, olha a resposta, que seus melhores amigos fugiram. Então, eu encontrei, professor, o objeto direto, porque ele não foi iniciado por preposição e ele está complementando o sentido do verbo perceber. Exatamente isso daí, tá bom? Então, foca nessa ideia. Agora vocês vão ver a oração subordinada substantiva objetiva direta iniciada pelos pronomes interrogativos que, quem, qual ou quanto. Olha o exemplo. Ana Lu procurava entender quem roubara seu coração primeiro. Note que aqui
É uma frase interrogativa, mas ela não está fazendo pergunta a ninguém. Por isso que recebe o nome de, de frase interrogativa indireta, tá? É uma pergunta indireta. Destrinchei novamente, ó, fazendo a análise sintática da oração. Ana Lu procurava entender. Achei o verbo entender e procurava. Então já sei que aqui é uma oração, porque aí nós temos uma locução verbal. Quem roubara seu coração primeiro é a nossa segunda oração, tá? Observe que a segunda oração foi introduzida pelo pronome interrogativo quem, tá certo? Então, ó, fazendo aqui, quem é o sujeito da primeira oração? Ana Lu. Achei o sujeito? Quem é o meu verbo? Eu tenho o verbo procurava e tenho entender. Juntos, né, eles vão formar uma locução e aí a gente pergunta, procurava entender o quê? Olha só, quando eu faço essa pergunta, eu percebo que o verbo é transitivo direto, tá bom? E se ele é transitivo direto, ele vai ser completado por um objeto direto. Olha só, o primeiro roubo de seu coração é o nosso objeto direto. Mas como essa oração se transformou numa subordinada, veja aí, ó, que ela ficou assim. Quem roubara seu coração primeiro? É só se perguntar, pessoal, ó, o que é que ela procurava entender? Quem roubara seu coração primeiro. Note que isso complementa o verbo procurava entender e não o sujeito Ana Lu, tá certo? Último e não menos importante, quando essa oração foi iniciada por advérbios interrogativos em frases interrogativas indiretas também. Então, ó, quando, onde e por quê. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Capitu não compreendia por que Bentinho tinha tantos ciúmes. Aqui, nesse exemplo, eu fiz a mesma análise sintática. Isolei a primeira oração, depois isolei a segunda, porque fica fácil da gente identificar. Então eu venho aí na primeira oração, ó, se você quiser, circula no seu caderninho aí, Capitu. Capitu é o nosso sujeito. Por quê? Porque é só eu me perguntar aí para esse verbo, ó, quem era que não compreendia? Capitu. Achou o sujeito. E Capitu fazia o quê? O que era que estava acontecendo? Ela não compreendia. Compreender é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele não necessita de preposição, tá? Quem compreende, compreende algo. Compreende o assunto, a explicação, o momento, a situação, enfim. São exemplos, tá? Então, o que foi que ela não compreendia? Os ciúmes de Bentinho, concordam? Isso seria numa oração simples, com período simples. Mas como estamos falando em período composto, essa oração foi transformada em uma subordinada. Veja, Capitu não compreendia. O quê? Porque Bentinho tinha tantos ciúmes. Então aí, ó, porque Bentinho tinha tantos ciúmes, é o objeto direto do verbo compreender. Tá vendo aí que toda a oração foi objeto direto e não só, digamos assim, a palavra Bentinho, tá certo? Então fiquem espertos e é isso, pessoal. Pronto, voltamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido melhor. Eu tentei fazer de uma forma diferente da aula passada, tá? Para que vocês consigam realmente compreender essa oração. Que, gente, não é difícil. O segredo é você treinar, é você analisar e resolver questões. Resolva as questões do módulo, resolva questões de bancas, tá? Porque então, galera, desejo a vocês uma ótima manhã e, ó, cheiro no coração e até a próxima aula.